No vídeo de hoje eu trago uma situação que ocorreu em uma determinada empresa, não vou falar aqui qual é a empresa, né? Que se fosse tomadas as providências corretas, não teria acontecido essa fatalidade. Infelizmente, o funcionário estava dentro do caminhão betoneira, dentro do balão, quando este foi ligado. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco no vídeo, mas primeiro quero entrar aqui num assunto que é bastante importante, que as empresas apliquem para evitar esse tipo de ocorrência, que é o bloqueio de energia. Roda a vinheta. Bem, o bloqueio de energia tem que ser um procedimento, né, adotado pela empresa, ela precisa construir esse procedimento, tem que ser muito bem feito e também todo mundo precisa ser treinado nesse procedimento, inclusive aqueles que não participam diretamente, que estejam diretamente em contato com fontes de energia. No bloqueio em si, há necessidade de você esclarecer, né, os tipos de energias que existem e tal, né? E eu escrevi um texto há um tempo atrás sobre bloqueios de energia. E nós vamos para a tela aqui, eu vou mostrar esse procedimento. Não vou ler ele todo, né? Então, quem quiser pode acessar depois o link que eu vou deixar aí na descrição. Você pode acessar esse texto, pode baixar, pode copiar ele, não tem problema nenhum em copiar esse texto. Mas eu vou mostrar aqui na tela, né? Então, eu vou ler algumas coisas, vou mostrar algumas coisas que eu escrevi ali, né? Isso é baseado, logicamente, em conhecimentos que eu já tive e que com certeza teria evitado esse acidente. Que daqui a pouco nós vamos falar sobre como aconteceu esse acidente. Vamos para a tela então. Já estamos aqui na tela então, né? Bloqueio de energia, sinônimo de trabalho seguro, né? Conforme está aí no título. E quando você ignora o bloqueio de energia, com certeza você terá problema em situações que pode ser até corriqueira na sua empresa. E que ainda não aconteceu um acidente, mas que poderá ocorrer. Então, adotar um procedimento de bloqueio de energia é o caminho mais curto para você evitar ocorrências graves e até fatais. Aqui nós temos aqui falando um pouquinho quais são as fontes de energia, né? Energia elétrica, todo mundo conhece. Aliás, quando se fala de bloqueio de energia, a maior parte das pessoas já lembra logo na energia elétrica, né? Esquece que nós temos outros tipos de energia, né? Tem energia elétrica que tem a definição, né? Vocês vão poder ver a definição. É lógico que é uma definição bem simplória, né? Não é definição bem completa, mas é o suficiente para você passar isso para quem você está treinando, né? Para mostrar as diferenças das fontes de energia. Depois vem a energia mecânica, né? Também é uma outra situação que ela até às vezes depende da energia elétrica, né? Para você ter essa energia mecânica. Mas enfim, ela pode ser definida como a transferência, né, por meio de força e que ela gera movimento. Então esse movimento, né, ele, obviamente que esse corpo que está sendo movimentado, ele tem uma energia. E em muitos casos, por exemplo, na NR12, por exemplo, cita isso, né, que você tem a inércia do equipamento, quando você desliga ele, mesmo ele desligando, né, e se ele não parar imediatamente, você tem a inércia do movimento mecânico, né, que ele está se movimentando através do movimento mecânico, e quando você desliga ele não para imediatamente, porque a inércia dele continua, essa energia não para de imediato. Então é um risco que você tem em equipamentos que se movimentam, né? Enfim, mas não estamos falando aqui da NR12, estamos falando do bloqueio de energia, né? Outro tipo de energia, né, que é bastante conhecido, né, que é a energia hidráulica, né? Que através da água, né, você obtém essa força aí, né, que é uma energia, né? Depois vem a energia pneumática, né, que também é uma energia conhecida, né? A energia química, que já não se fala muito, né, mas ela existe e é um tipo de energia que você vai ter que lidar com ela, né, nesse procedimento. E a energia térmica. Então, todos esses tipos de energia que a gente está vendo aqui, né, desde a energia elétrica até a energia térmica, elas são fontes de energia que você precisa controlar elas na sua empresa. Se você tem qualquer uma delas, né, você precisa controlá-las. Como que se faz isso? Através de um bom procedimento de bloqueio de energia. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos assim, de bloqueio, né? Então, o que é um dispositivo de bloqueio?
os tipos de dispositivo que existem, né? E nós temos aqui um deles que com certeza seria o mais conhecido, que é o cadeado, né? Você colocou um cadeado num determinado equipamento, retirou a chave dali, tecnicamente, né, falando, não é para ninguém ligar esse equipamento. Obviamente que alguém pode romper esse cadeado e fazer uma ligação. Inclusive isso deve constar no procedimento. Em caso de uma emergência onde você tenha que romper um cadeado, isso tem que estar descrito no procedimento, quem pode fazer isso, como fazer isso, né? Então, no procedimento tem que estar descrito isso, porque não é fácil não é difícil alguém perder uma chave. E aí isso tem que estar descrito no procedimento, como você vai fazer a abertura desse cadeado em caso de uma emergência. Quem deve estar presente, quem deve autorizar essa abertura desse cadeado. Então, os cadeados são os mais conhecidos. Eu não vou falar assim tudo sobre os cadeados, porque existem os cadeados que são para todo mundo, né, que a gente pode chamar de cadeado individual, aquele que todo mundo usa, cada um tem o seu, né, existe uma numeração, esses cadeados são controlados, tal, né, são cadeados diferenciados, por cor, pode ser por cor, né, e que cada um vai ter o seu. Então é individual, por isso chama individual, né. Pois terão outros cadeados. Um cadeado, por exemplo, para oficial de bloqueio, um cadeado para transferência. O que é uma transferência? É quando você, por exemplo, iniciou a manutenção em uma máquina, iniciou, sei lá, às 7 da manhã, chegou às 16 horas e não terminou o serviço. E esse pessoal que está trabalhando na máquina, eles vão embora, eles não vão ficar ali. Né? Se ninguém mais for trabalhar nessa máquina durante esse dia, você vai bloquear essa máquina, ela vai ficar bloqueada, obviamente, né? Mas como todo mundo vai sair da máquina, cada um vai ter o seu cadeado. Então, nesse caso, a máquina ficaria praticamente ali nas mãos de quem quisesse, né? Podia chegar lá e abrir esse cadeado aí, né? E ligar a máquina. Para que isso não aconteça, para cada turno de trabalho existem os oficiais de bloqueio. Então, quando você termina ou você, aliás, não terminou, né, você vai deixar essa atividade para o dia seguinte, por exemplo, ninguém mais vai trabalhar. Mesmo no próximo turno, ninguém vai mexer nessa máquina. Você não tem equipe de manutenção à noite, por exemplo. Nesse caso, essa máquina continuaria bloqueada, porém, como todo mundo tirou os cadeados, tecnicamente ela ficaria apenas com um cadeado lá. Né? E esse cofre ele nunca pode ter menos que 2 cadeados, que é o cadeado de oficial de bloqueio e pelo menos mais um. Como não vai ter ninguém trabalhando, você precisaria de mais um cadeado. E qual cadeado seria esse? Seria um cadeado de transferência, ou seja, um cadeado que identifica que esse equipamento ainda continua em manutenção, porém não tem ninguém trabalhando nela. Isso, lógico, tem que ser... no procedimento tem que estar descrito tudo isso, tem que estar lá, tem que ter um cartão específico para isso, né? Um cartão para transferência, né? Não um cartão de bloqueio, que é aquele que você coloca no início do bloqueio lá, né? Mas enfim, isso deve fazer parte do procedimento. Eu não vou ensinar aqui como fazer o procedimento, estou falando algumas coisas, né, que deve ter no procedimento. Então eu falei já do cofre, né, ou caixa de bloqueio, como está aqui, no texto que eu escrevi, né, eu coloquei aqui caixa de bloqueio, ou caixa de travamento, ou cofre, você pode chamar do jeito que você quiser, né, mas é uma caixa onde você vai colocar todas as chaves. Então, por exemplo, eu sou um eletricista, eu cheguei na máquina, eu coloco o meu cadeado individual, essa máquina já está bloqueada, né? O oficial de bloqueio já fez o bloqueio, já fez tudo o teste de energia zero, não está mais energizado. Vai começar a manutenção. Eu sou eletricista, eu chego lá e coloco o meu cadeado individual. É o meu cadeado. A minha chave fica comigo. Dentro desse cofre só vai ter a chave do oficial de bloqueio que está lá dentro. As chaves que estão lá dentro são as chaves das fontes de energia, não do oficial de bloqueio. O oficial de bloqueio fica com ele. Então, o único que consegue abrir esse cofre é o oficial de bloqueio. Porém, a chave das fontes, por exemplo, a chave que liga a máquina lá, ela está bloqueada com um cadeado. A chave desse cadeado, a gente chama de cadeado de bloqueio de energia. E essa chave vai estar dentro do cofre. Parece meio complicado assim, para quem nunca ouviu falar disso aí, nunca viu, né? E realmente é um pouco complicado. Se alguém tiver interesse em saber mais, pode entrar em contato comigo, eu explico direitinho, então, como que funciona passo a passo esse procedimento. O
que eu estou querendo mostrar aqui é que, no caso desse acidente que ocorreu nessa empresa lá dentro do caminhão de betoneira, é que ele poderia ser evitado com um simples procedimento de bloqueio. E aí, para não ficar muito longo o vídeo, né, eu já estou pulando algumas coisas aqui, né? Tá, aqui tem um cofre aí que está aparecendo aí na imagem, vocês estão vendo aí, né? Então esse cofre é onde vai ficar todos os cadeados das fontes de energia. Bloqueou um painel elétrico, a chave desse cadeado vem aqui dentro. Bloqueou lá a bateria, o cabo da bateria de um veículo, vem aqui dentro. A chave dessa fonte fica dentro. O cadeado está lá, mas a chave fica aqui dentro. Enfim, aqui fala um pouquinho sobre os responsáveis pelo bloqueio e desbloqueio, as cores para os cadeados. Isso aqui são sugestões, né? Obviamente você pode mudar essas cores, né? Outras recomendações que vai ter aqui, né? Mapeamento de todas as fontes de energia, auditoria de bloqueio, como é que você faz isso aí, né? Enfim, então tá aqui descrito algumas coisas. Não é o procedimento em si, né? O procedimento obviamente que ele é bem mais completo, né? Mas dá para ter uma ideia de como você fazer um procedimento. E voltando lá na ocorrência, então, né, com a betoneira, isso não foi aqui no Brasil, tá? Aconteceu numa empresa que um amigo meu trabalhava, né? E na época fora do Brasil. E óbvio, claro que é uma empresa brasileira, estava prestando serviço lá, né? São duas empresas e ele trabalhava em uma delas. Né? E não nessa que ocorreu o acidente. Mas as duas trabalhavam no mesmo local, era a mesma obra, inclusive. Né? Só que eram empresas diferentes. Apesar de ser o mesmo dono e tal, né? Cada uma fazia uma coisa. Né? E como ele trabalhava lá e ocorreu esse acidente lá, ele entrou em contato comigo para saber como é que a gente fazia esse tipo de trabalho aqui na empresa onde eu trabalhava. Né? Ele queria saber se eu tinha a mesma atividade ou tinha alguma atividade parecida, similar com essa que ocorreu o acidente. E, por coincidência, a gente tinha até caminhões betoneiros na empresa. Não era da empresa, obviamente, né? Mas como tinha muita obra dentro da empresa, a gente tinha uma central de concreto e os caminhões betoneiros trabalhavam lá dentro. Né? Eles não saíam fora da empresa para buscar concreto, era tudo dentro da empresa. Então eu tinha as mesmas situações onde ocorreu o acidente. E como é que a gente tratava isso lá, né? Manutenção em caminhões, nesse caso, né? O que aconteceu foi o seguinte: o funcionário, após parar o caminhão, o funcionário foi fazer uma limpeza no balão. E ele entrou dentro com a mangueira, né, fazendo limpeza e tal. Né? Provavelmente tinha concreto que estava preso lá dentro, que teria que quebrar e tal, né? Eu não sei exatamente o que era o serviço em si, mas eu sei que era a limpeza. E enquanto ele estava lá dentro, acho que o motorista sempre não sabia que ele estava lá, né? Chegou, ligou o caminhão e botou para virar o balão. E ele estava lá dentro e aquilo faz bastante barulho, né? E quando alguém percebeu já era tarde demais. Então daí esse meu colega ele entrou em contato comigo, né? Ele queria saber como que a gente tratava isso. Eu falei, a gente tem... Aí são duas fases, né? A primeira fase é a retirada da chave do contato do veículo. E a gente faz uma segunda coisa que é muito importante também, né? Quando você está mexendo nesse tipo de atividade, que é desligar o cabo de bateria e colocar um dispositivo de bloqueio no cabo. Então, quando você coloca esse dispositivo de bloqueio no cabo, essa chave que você usa para trancar esse dispositivo também vai para dentro desse cofre de bloqueio. E aí ninguém consegue, não teria como alguém ligar esse caminhão sem conseguir essas duas chaves. A chave do dispositivo de bloqueio que estava bloqueando o cabo da bateria e a chave do contato do caminhão. Então, com certeza teria evitado essa fatalidade lá, por falta de um procedimento que não é tão complicado assim. Eu diria que não é uma coisa que é barato para se fazer. Ele envolve um custo assim, razoável, porque você vai precisar treinar todo mundo, e é todo mundo mesmo, né? E você vai precisar treinar oficiais de bloqueio, você vai precisar comprar dispositivos, vai precisar às vezes fazer algumas adaptações em coisas antigas que não tem local para você pôr um cadeado. Enfim, vai gerar um pouco de custo, mas nada que se equipare à perda de uma vida aí, né? Então, vale a pena, se na sua empresa não tem um procedimento de bloqueio de energia, vale a pena conversar, né, e ver se consegue implantar lá. Né? Precisar de ajuda, eu estou aqui, né, eu tenho
é uma boa experiência, né, nessa área, né, e eu posso ajudar sim, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Infelizmente não é um assunto legal de se falar, né, mas isso precisa ser tratado, né? Então, de qualquer forma, né, tudo é aprendizado, né? Que nem para esse meu colega foi um aprendizado. Felizmente não foi com ele que aconteceu, né? E ele já pôde tomar as providências para que na empresa que ele trabalhava, e talvez até levar para essa outra empresa que era do mesmo grupo, para que não ocorra mais esse tipo de acidente. Então, antes que aconteça, façamos alguma coisa, né, para eliminar de vez o risco. Ok, pessoal? Então o assunto esse é hoje. E ficamos aí então com esse vídeo e até a próxima aí, se Deus quiser.